um livro aberto, um livro convidando os seus filhos à transformação, à fraternidade, à busca desse amor. E amar o seu próximo e perdoar os seus inimigos. Uma grande revolução do bem. E a todos que ele chegou, e a todos que ele chamou e que ouviram os seus chamados, cansados, doloridos, sofridos, mas com esperança, com veio como o sol que ilumina as nossas, infringir alguma lei, desrespeitar consciência, violentar consciências. Ele, como o sol, simplesmente chegou, iluminou. E ele deixou que as sementes germinassem, dessem frutos, florescessem, sem impor a sua bondade, o seu amor. Contagiou a toda aquela humanidade que ainda não conhecia a verdade, que ainda não compreendia o sentimento de amar os seus irmãos, a humanidade que só entendia de dentro e por dentro, mas que ele, e ele como um sol, ele como um sol esperou ser visto, nada pediu em troca, ele apenas chegou e iluminou a vida e o coração daqueles que o conheceram. Foram muitos que chegaram e conheceram Jesus. Foram por essa transformação, por esse amor. Mas não foram todos que permaneceram. Não foram todas as sementes que esse sol aqueceu. Não foram todas para que germinasse, frutificasse. Respeitou o tempo. Sementes que quiseram floresceram, germinaram e propagam esse amor até hoje. E ele, como um sol, todos os dias nos dá uma nova oportunidade. Sendo o amor em pessoa, muitos daqueles sabendo, conhecendo e buscando, porque não estavam prontos naquela época. Essa fruta para florescer, ainda estavam sendo aguardando a sua própria decisão de, e ele como um sol, só todos os dias nos deu oportunidade. E ele como um sol espera a boa terra frutificar. E muito conhecendo, relembrando essa mensagem de amor, estivemos na
quando esse estar pronto, para usufruir este amor que nada eles esperam pela nossa decisão, pelo nosso desabrochar. Ele nos dá uma nova oportunidade. E é mente não tão boa para o ruim, ainda caminha nas trevas, porque foi ele que disse que veio para os doentes. Os bons, os sãos, os que estão nesse processo de burilamento, ajudam, auxiliam o doente, mas que já caminham com essa vontade, com essa necessidade de vivenciá-lo, ouvi-lo, refleti-lo, porque já não há mais hora para nós e ele, como o sol, veio para todos, sem distinção, e dá oportunidade de distinção. Ele disse que vida, mas vida em abundância. Não foi só a vida que ele quis para nós, foi vida e abundância. Todos aqueles que floriram e fruticeram, ajudar aqueles que estão com dificuldade de caminhar, de florescer, de frutificar. Ele veio para que nós do mundo. E a luz ilumina lugares, pessoas, consciências, e a luz brilha. E ele, como luz, nos guia, que o mandou por Jesus. A vinda dele, de Deus para nós. Deus não precisa declarar-se para nós, mas ele nos ama tanto que mandou o seu Filho amado para guiar mudos para o amor. E que Jesus, bem de mansinho, com muito carinho, venha clarear, iluminar essas consciências, abrir os nossos olhos, trabalhar a nossa consciência. Então, ele veio porque ele é a luz que vai nos guiar, que tem essa missão de conduzir essa humanidade. E ele, com tanto respeito, de nós não viram, não ouviram, não. E ele, com toda mansidão, mas com firmeza, vem nos dando a mão. Vem, filho, eu estou aqui. É a tua cruz e pronto. Não traz a fruta
possamos florescer. Esse caminho de conhecer a verdade que está estampada. Então, Jesus é a luz que clareia essas, apresenta a nossa consciência do muito sobre ele. Precisamos olhos e olhar verdadeiramente que a sua história não seja importante, mas precisa ser nosso irmão. E o irmão, a gente precisa ter uma intimidade, uma amizade. Que então ele faça o seu trabalho. Queremos fazer tudo o que ele condicionamento, sem direcionamento, deixa tuas coisas aí, segue-me. De seguir os seus exemplos e para nós, sem dar um grito, sem nunca desrespeitar ninguém. Ah, mas como eu vou conseguir isso? Trabalho, esforço, disciplina, suor e lágrimas. Mas que um dia esse suor e lágrimas vai se transformar em apenas alegria. Deixar brilhar essa luz. Nós estamos com dificuldade de temperar essa terra, de temperar esse caminho, esse espaço, para que então cresça essas flores em nós. Mine essas flores em nós, que é o amor. A nossa bagagem, que já muitos de nós carregamos lá, desde aquela época que ele estava na manjedoura, e que ainda não conseguimos deixá-las para trás e segui-lo. Muitos de nós estamos agarrados a essas malas, a essas coisas que impedem-nos de seguir com Cristo e verdadeiramente termos paz. Ainda estamos buscando a paz no externo e ela está aqui. E a luz está aqui com tudo que eu preciso. E eu sou o sal dessa terra. Você é o sal dessa terra. Brilhe a vossa luz. Que eu deixe brilhar a minha luz. E como farei isso, Senhor? Presta atenção. Desde o seu nascimento até o momento da sua cruz, o que foi que ele fez?
humildade, simplicidade, amorosidade, firmeza. Simplicidade, humildade, amorosidade, firmeza. Será que falta-nos para nós sermos firmes com as nossas próprias imperfeições? Será que estamos sendo firmes com o outro e esquecendo de nós? Será que estamos preocupados em flores externas e esquecemos de adubar o nosso mundo interior? E ele diz: deixa brilhar a vossa luz. E a doutrina veio depois dele como uma força, como um jorro de luz, quando ele passou. E muitos dormindo não perceberam. E muitos de olhos fechados não quiseram abrir os olhos. E ele, e Deus, por muito nos amar, trouxe a doutrina espírita para mais uma vez auxiliar. Eu irei, mas não te deixarei órfão. Mandarei um consolador prometido, porque agora é a hora. Agora nós já crescemos, muitos de nós já crescemos, já abrimos os olhos e já podemos compreender a real missão dele, que foi nos ensinar a amar. Que lá no seu nascimento, naquela manjedoura, naquele momento, morreu sem nada, só amor. E qual foram as suas palavras? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Vamos prestar atenção na vivência dele. Vamos nos apegar a essa vivência. Vamos alertar a nossa consciência que agora é a hora de conhecermos a verdade. E se já estamos conhecendo essa verdade, o que vamos fazer com ela? A doutrina e Jesus, Deus, os anjos da guarda, a internet, o evangelho, os amigos que nos dão a oportunidade de refletir a sua vida, a sua passagem aqui na Terra, para que possamos nos alegrar, ter esperança, ter forças para seguir os seus ensinamentos, porque já crescemos. O Consolador prometido virá numa época em que já podeis entender tudo o que foi dito. Veio numa época em que nós vamos nos juntar e juntos vamos refletir em cada palavra, em cada passagem do seu Evangelho. E que todo ano, no Natal, e que todo ano em que a humanidade comemora a sua morte, nós temos essa oportunidade de novamente refletir como foi que ele nasceu. O que eu preparo para a minha mesa de Natal? Eu lembro daqueles que estão sem comer esse dia ou todos os dias. O que faremos? O que fazemos todos os anos? Refletimos na sua humildade, na sua simplicidade, juntamos os nossos familiares ao redor da ceia e refletimos as palavras dele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa 7 vezes, mas não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Será que no momento da nossa ceia, as nossas crianças conhecem o verdadeiro aniversariante naquele momento? Será que na minha árvore de Natal tem a figura dele? Será que em meio a tantas luzes tem uma foto, uma manjedoura, um Jesus ali, para que eu possa falar dele aos pequeninos? Para que eu mostre aos meus pequenos, à minha família, quem é Jesus? E eu sei quem é Jesus?
você sabe quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O que foi a sua vida? Qual foi a sua mensagem até hoje? O que eu compreendi até hoje sobre a mensagem do Mestre? Chega, tudo se transforma. Quando ele acende a sua luz, a consciência, não a minha casa, mas o andar inteiro, o bairro inteiro, o mundo inteiro. Nós aprendemos isso no Evangelho no Lar, que quando acendemos uma luz com o Evangelho de Jesus na nossa mesa, para entender, para refletir, não como Cíntia faz, mas como eu entendo o seu Evangelho. Evangelho. E como eu tenho de apresentar para minha família uma vez por semana, uma vez por semana, o seu Evangelho. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Tudo muda. A luz expande por entre as paredes da minha casa. E quando ele chega, tudo se transforma. Então eu não terei mais aflições, porque Jesus não, eu saberei um novo caminhar. Eu terei desafios que eu sei que não estou sozinho, que como a história de quem olhava para as pegadas e só via uma, e ele dizia muitas vezes, só tem uma pegada porque eu te carregava no colo. E quando ele chega, tudo se transforma, porque é o momento que ele nos carrega no colo. Nós não vamos deixar de ter dores, porque isso depende de uma transformação íntima, que exalamos o que somos. Por isso que é tão importante o Evangelho no lar. Refletir no seu Evangelho vai fazer com que a nossa consciência... E quando ele chega, tudo se transforma. E nunca mais seremos os mesmos. E eu trouxe um exemplo. Paulo de Tarso. Perseguidor de Jesus. Ele perseguia o mestre. E um dia, na estrada de Damasco, indo pegar um cristão, pegar a maneira de falar, sobre aquilo que ele fazia, que ele pregava as boas novas de Jesus, eis que um clarão surgiu, sossegou e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, doutor da lei, perseguidor de Jesus. E de repente, aquele clarão, e Saulo, por que me persegues? E de repente, Saulo cai aos prantos, rendido pelo amor e pela luz que ele tem. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Diz assim: Senhor, o que queres de mim? Paulo foi transformado naquele momento, porque a sua consciência despertou, e daí Paulo passou a ser o maior divulgador do Cristo. Porque quando ele chega, tudo se transforma, porque quando ele nasce em nós, nós não somos os mesmos mais, nunca mais. Porque quando ele chega, tudo se transforma. E aí, onde será que Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Fala. Onde, quando Jesus nasceu, ela nos responderia: Jesus nasceu em Betânia.
Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até eu não jamais sonharia, com a qual eu então jamais sonharia. Se eu perguntar a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele responderia: ele nasceu naquele dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor, porque quando ele chega, tudo se transforma e ninguém mais será o mesmo. E assim como Paulo, Maria de Magdala, Francisco de Assis descobriram que ele é fonte inesgotável de amor. Então, perguntemos a Pedro, quando Jesus nasceu, Pedro? No pátio do Palácio de Caifás, na noite que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia o negado. Foi nesse instante para a verdadeira vida. Se perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos de Damasco, quando envolvido por intensa luz, que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos também a Joana de Cusa, aonde e quando Jesus nasceu? E ela responderia: nasceu naquele dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue! E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer. Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, Jesus não me ensinou a isso. Ele só me ensinou a amá-lo. Ele só me ensinou a amar. Perguntamos a Tomé: onde Jesus nasceu para ti, Tomé? Ele nos responderia: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que me pediu que tocasse as suas chagas e me foi me dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntamos então à mulher de Samaria, quando Jesus para ti nasceria? Ela nos responderia: Jesus nasceu na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva, que sacia a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube eu que Jesus era realmente o profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá. Ah, meus irmãos, vamos perguntar a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderia: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a
pude ouvir do alto a mensagem: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Eu compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Onde e quando Jesus nasceu para ti, Lázaro? E ele nos responderia: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento, compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição. Ele é vida e vida em abundância. Perguntemos então a Judas Iscariote, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderia: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos então ao nobre Bezerra de Menezes se ele saberia qual é o dia que Jesus nasceria. Ele, com certeza, nos responderia: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou de mim dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei a minha fé e a minha confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor. Mas se, enfim, nós perguntássemos a Maria, onde Maria? E como foi que Jesus nasceu? Ela, com certeza, nos responderia: Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas que eu segurei em meus braços pela primeira vez. Cumpri a promessa de um novo através daquele menino que Deus me enviou. A lei maior seria naquele dia para nos. Agora pensemos um pouquinho. Para nós. E se nós descobrirmos que ele, então procuraríamos urgentemente exercer o seu mandamento. Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça em nós. Um dia, porque quando isso acontecer, quando um dia isso acontecer, finalmente teremos entendido o Natal. Teremos verdadeiramente encontrado o sol que ilumina as nossas vidas. Tudo se transforma. Porque quando ele acende o seu amor, tem o seu amor, tudo se transforma e nunca mais. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Que Jesus possa nascer nos lares, nos corações. Porque Natal
é todo dia. Seu amor, sua alegria é todo dia. Que o Natal seja um mar de esperança, um mar de fé, um mar de ação no bem, e que deixemos brilhar a nossa luz e transforme tudo isso, dores, chega, tudo se transforma. A vida não tem morte, só continua. Porque tudo se transforma. Meus queridos irmãos, por essa belíssima oportunidade de poder, no sobre Jesus nasceu em nossas vidas, e poder refletir quando é que vamos deixar Jesus nascer em nossas vidas. Chegando ao final desse momento sublime, no qual eu agradeço profundamente a oportunidade. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, a Jesus, a Maria, por me carregarem nos braços quase que todos os dias. E a todos desse canal, Casa de Redenção. Então vamos fazer mais uma vez essa conexão, esse momento de oração, esse momento de gratidão a Deus por possibilitar, conhecer e deixar nascer o seu Filho para nos guiar. Que você, que eu, permaneçamos nesse momento orando a Ele, agradecendo a Deus por Jesus, seu nosso mestre querido, balsamiza as feridas dos nossos irmãos que estão aflitos, desesperados, sem fé, sem amor. Vem, Jesus, lança o teu perfume sobre a humanidade cheia de maldade, que ainda não enxergou o teu amor, a tua luz. Vem, Jesus, acolhe os corações que estão cansados, fortalecendo em nós a fé, a esperança e o amor. Vem, Jesus, faz morada em nosso coração, para que deixemos brilhar a nossa luz e que podemos caminhar contigo para essa luz. Vem, Senhor Jesus, disponibilizar o teu coração magnânimo para que possamos, enfim, deixar nascer o teu amor em nós. Jesus, tua luz nasce em mim. Jesus, que Ele possa nos abençoar, que assim seja. Que assim seja.
Que alegria ver Jesus nascer nesta noite, em muitos corações e muitas mentes, reacendendo a esperança nesses tempos que são doridos, mas sustentado por Jesus, venceremos tal como ele este mundo. E certamente ascenderemos aos altiplanos da vida maior, passo a passo, mas certamente em muitos corações se inicia neste momento em que tomamos contato com a tua delicadeza, Cíntia, com a que semeou em muitos corações e continuará, né, por todo sempre, pois nós somos eternos. Como pirilampos, esforçando-nos para ascendermos em espírito, mas sobretudo como sal, saborizar este orbe, né, acendendo em nós a esperança neste devir, que é de luz, que é de êxito. As governanças não darão conta das necessidades humanas, mas Jesus certamente nos auxilia a que demos conta da realidade do ser espiritual. Pela tua acolhida, a tua família certamente teve que abdicar um momento de Deus, mas tu se dedica a um terreno fértil, que é os corações nossos amados, pois dia virá que nossa espiritual. Por isso nós te agradecemos. E como tal, né, cada um tem Jesus sabe, e ele nos acompanha. Que tenho que Então, muito obrigada por essa oportunidade e digo novamente, se precisar, algumas pessoas da minha família que botaram boa noite aí, obrigada pela participação também. Sim.